Boa noite, pessoal. Já tem alguém aqui conosco. A gente estava com um pequeno probleminha aqui no celular. Já tem alguém aqui com a gente assistindo? Vamos dando um tempinho para o pessoal ir chegando. Boa noite. Sejam bem-vindos, gente. Pessoal, então nós vamos dando início à nossa palestra da noite. Fiquem todos à vontade. Fiquem à vontade para mandar os comentários aqui pra gente, para falar se tá ouvindo bem, tá ok? Interage aqui comigo, tá, gente? Vai ser um prazer também ouvir vocês aqui, através dos comentários. Então, na noite de hoje, né, nós fomos convidados para falar um pouquinho sobre as perdas dos nossos entes queridos. E para a gente começar a nossa fala, eu convido, né, vocês que nos assistem, para fazermos uma prece juntos. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos conectando com Jesus, nosso mestre amigo de todas as horas, de todos os momentos, que nunca nos desampara. Senhor Jesus, sê conosco, mestre amigo. Prepara-nos, mestre, e nossos amigos benfeitores, para que as nossas palavras possam chegar até aqueles corações que estão aflitos. Que a Irmã Maria do Rosário, tão conhecedora das dores das nossas almas, possa nos envolver na noite de hoje e nos amparar. Que assim seja. Então, nós vamos iniciando, né, a nossa fala. É uma alegria estar aqui com vocês. E como eu disse, então nós vamos conversar um pouquinho sobre a perda dos nossos entes queridos. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui chamada para falar sobre esse assunto, me soou como algo tão desafiador, porque nós nos sentimos muito pequenos frente a uma dor, a uma situação que nos traz uma dor muito grande. Mas ao mesmo tempo, a doutrina espírita, ela nos surge através de Jesus, nos envolvendo como um bálsamo de esperança, de acalento, de conforto para o nosso coração. Então eu tenho a sensação que é como se o Espiritismo viesse trazer aquela luz no fim do túnel. Aquela esperança que nos ergue, que nos ajuda a levantar, quando a gente tem com a sensação que a gente está perdido, que está tudo desmoronando aqui na minha cabeça. E eu vou trazer para vocês hoje, nessa fala, uma mensagem desse livro aqui, gente, que chama Superando a Ansiedade, da Irmã Maria do Rosário, através de Eulália Bueno. E ela tem uma fala que é a seguinte: se diante de ti erguem-se temíveis obstáculos e te descobres incapaz de transpô-los, não pense que foi esquecido. Alma querida, Deus não te abandonou à própria sorte e nem te ofereceu um fardo que não pudesses suportar. E ela continua:
Não te acovardes e nem tampouco penses em desistir, pois se a estrada continua, ela com certeza te convida a continuar também. Mesmo porque não podes permanecer como a semente que caiu à beira da estrada e serviu de alimento aos pássaros, deixando de frutificar. Se caíres, ergue-te. Se chorares, alivia-te. Mas, em momento algum, te deixes ficar, pois, enquanto isso, e diante dela, não pode ser mero personagem secundário. Ela espera que sejas o protagonista de ventura promissora que te conduza ao Pai. E que essa mensagem da Irmã Maria do Rosário possa nos inspirar. E eu falo, para vocês que porventura estão passando por algum desafio, por algum enfrentamento, seja a perda de um ente querido, seja uma dificuldade, seja a perda de um trabalho, ela nos traz esse recado. Que nós temos amor, que é infinitamente bom e que nunca nos desampara. E não vai ser agora que esse filho tão querido está num momento difícil que ele vai deixar de oferecer o seu amparo. E algo que eu aprendi, gente, sempre, nesses momentos que às vezes a gente está tão desolado, precisamos aprender a pedir esse colo, a pedir o colo do Pai, que nos auxilie a enfrentar essas situações que naquele instante parece que está tão pesado para a gente. Hoje eu vou trazer para vocês algumas histórias para a gente refletir juntos. Quem já me conhece há um tempinho sabe que eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências de vida, as histórias das pessoas que agregaram na minha vida de alguma maneira. Dentro da psicologia, a gente tem um termo que chama humanidade compartilhada. O que é isso? Quando uma pessoa ela expõe as suas vulnerabilidades, quando ela expõe as suas angústias, as suas dores no decorrer da sua trajetória e o que ela fez para poder lidar com isso e superar, é como, gente, se plantasse uma sementinha em nosso coração de esperança, que nos mostra que nós também podemos conseguir, que nós também podemos vencer. E esse é o pensamento que nós vamos ter na noite de hoje. Que eu também vou conseguir e vou conseguir dar continuidade, na minha trajetória que Deus preparou para mim. E eu vou tomar liberdade também para poder usar, colocar a palavra perda entre aspas, porque na verdade a doutrina espírita, Manu? Boa noite. A doutrina espírita, ela vem nos mostrando que o nosso ente amado, na verdade, ele simplesmente está em um outro plano, um plano diferente do nosso, mas que não acabou. Olha que bênção a gente entender e compreender que não acabou, que a vida dele continua, ele continua a existir em um outro plano, e às vezes ele continua assim, dando seguimento aos projetos de vida e a outros que vão surgir para ele. Como o Chico falava, nós podemos fugir da morte várias vezes, mas da vida nunca. Porque a nossa vida, vamos sempre estar vivos,
seja aqui na condição de encarnados, ou seja, na condição de espíritos imortais que somos. E eu me recordei de um trechinho de uma carta do Júlio Carvalho, que um pai muito desolado, ao procurar um pouquinho de alívio, né, através da carta, então o rapaz fala assim: pai, se naquela noite o senhor precisou receber aquela notícia tão triste da minha partida, hoje eu venho lhe trazer um outro tipo de notícia, um outro tipo de recado, uma outra ligação, mas para falar que eu estou vivo, que eu estou bem. Então, eu estou daqui, tentando dar continuidade, fica firme aí também. Olha que bênção, gente, a gente poder, né, ter essa certeza. E é essa fé que nos auxilia e a pensarmos também que vamos sim nos reencontrar com esse ente querido. Não somente quando nós já desencarnarmos, não, mas nós também podemos, e nós estamos sempre ligados através do pensamento. Então, no nosso sonho, quando a gente dorme, nós podemos encontrá-lo, né? Nós podemos senti-lo pertinho de nós e podemos também conversar com ele. Olha, está sendo tão difícil aqui. Eu estou com saudade, mas eu estou lutando. Lute daí também, para você continuar, para dar tudo certo para você também, nos seus planos, nos seus projetos. E a doutrina espírita, então, nos surge como esse consolo, né, para nós. E por mais que ela nos dá essas explicações, né, da continuidade da vida, às vezes é preciso, né, um tempo para o nosso coração poder assimilar e entender aquilo que a nossa cabeça, o nosso pensamento aqui já sabe. Então eu vou precisar sim passar por esse período do luto. É difícil, é desafiador, mas é uma fase que também é necessária para a gente poder ir nos adaptando, né, com aquela ausência. E nesse momento que parece que essa dor ela tá grande demais, ela tá gritando aí, né, dentro de nós, uma coisa eu falo para vocês, que eu ouvi há pouco tempo de uma mãe que perdeu o filho, que ela falou assim: Vanessa, eu pensei que eu não ia aguentar, né? E hoje eu estou aqui, né? A dor, ela vai amenizando com o tempo e principalmente com a fé, com essa crença de que nós não estamos desamparados e o nosso ente querido também não. Então nós vamos precisar ter essa paciência para conosco, não compararmos, né, a dor de um, a dor de outro, porque não tem como a gente fazer essa comparação. Respeitar o nosso tempo, que vai indo, nós vamos conseguindo encontrar maneiras, né, dessa dor ir reduzindo, até a gente ficar só com aquela saudade, né, como sinal de alguém que nós convivemos, que nós amamos muito. E eu trouxe aqui também para vocês, no livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca, ele tem um capítulo que nos traz algo bem interessante, né? Ele conta a história através de uma carta que foi psicografada pelo Chico, de um rapaz que parte para o plano espiritual aos 19 anos de idade. E esse rapaz estava fazendo medicina. E os pais, extremamente desorientados, né, muito revoltados também com aquela partida, então recorreram ao Chico pedindo ajuda.
E ele então recebe essa carta. E o filho fala assim: se aqueles que deixamos na terra esmorecem na luta, é preciso sermos muito fortes aqui para não cairmos em depressão, porque a tristeza é contagiosa entre os que se amam. E ainda continua: pai, mãe, eu concluí os meus estudos de medicina aqui e atuo como médico aqui no plano espiritual. Meus pais, na terra devemos ser descobertos pela morte, mas nunca pensar em descobri-la. Esse jovem, gente, é como se ele trouxesse, se ele fizesse um apelo para esses pais, para não se entregarem a essa dor, a não se entregarem ao desespero. Por mais que nós, na condição de humanos, ainda somos tão falhos, por mais que no início, às vezes o desespero vai bater, a doutrina espírita nos convida e nos dá essa força, esse acalento, dizendo que esse ente amado, ele continua. E que um dia estaremos juntos novamente. E lá, outra coisa também que esse jovem aqui nos mostra, esses pais, eles pensavam constantemente em suicídio. Então ele vem quase que pedindo, fazendo esse apelo: pai, mãe, não é assim, não é através desse meio que você vai me encontrar aqui. Isso fica uma reflexão também para nós, meus amigos, porque como nós temos essa sintonia com eles, através dos vínculos que nós temos, o desespero exagerado, essa tristeza exagerada em nós também os afeta. E outra coisa, se nós estivermos tão desarmoniosos assim, vai ser muito difícil a permissão dos benfeitores para que esse familiar possa nos visitar, porque a gente não está bem, a gente está em desequilíbrio, né? Então é a mesma coisa quando eu tô com uma pessoa no hospital, né? E às vezes a gente está tão mal que nós não vamos conseguir poder nem visitar aquela pessoa. Então, gente, é isso que a doutrina espírita também vem nos convidar, a não nos entregarmos para esse desespero, por mais que no início realmente ele parece querer tomar conta de nós. E eu quero contar para vocês um período que a gente vivenciou, né? Agora praticamente há um mês. Então nós perdemos a nossa vozinha, né, da família do meu esposo. E a gente acompanhando ali todo o processo, né, o processo do adoecimento. E ainda quando ela estava, né, um pouco debilitada, pense em uma pessoa que teve uma vida ativa a vida toda, que sempre fez muito e fez com tudo com muito amor para todos que estavam à sua volta. E quando chega um momento, né, que as limitações do corpo físico já não colaboram mais para isso, foi um momento que ela entrou em desespero. Né? Então, quando ela se percebeu sem forças nas perninhas, sem conseguir andar como andava antes, sem fazer as atividades que fazia, ela se entristeceu demais, se revoltou. E indo lá, conversando com ela, então a gente começou a trabalhar algumas palavrinhas com ela. E a primeira delas foi a aceitação. E a gente então falava assim: olha, vó, a gente sabe o tanto que a senhora, o tanto que está sendo difícil para a senhora passar por esse momento. Mas tem coisas que nós precisamos aceitar, que agora nós não vamos entender, mas que lá na frente vai tudo fazer sentido. E vamos pensar em outra coisa também. Por mais
que a senhora está com essas limitações agora, vamos pensar nos motivos que a gente tem para ser grato pelas coisas boas que está aqui, que a senhora está agora, no momento, né? A senhora está lúcida, com a memória boa, conversando aqui com todos nós, com todos os familiares aqui do lado. Então, nós também temos motivos para agradecer. E ela falava assim, é mesmo, né, minha filha? Eu preciso muito trabalhar essa aceitação em mim. Como eu ainda não consigo, então vocês vão escrever. E assim a gente fez. E acho que vai sair ao contrário aí para vocês, né? E a gente foi montando os cartazinhos com as palavrinhas, né? Com a aceitação, com a gratidão. E ela ainda falou, então você escreve aí, eu sou feliz. Para mim poder também olhar e agradecer a Deus. E aí a filha dela pregou os cartazinhos, né, na sala, no quarto, que eram os locais que ela mais ficava. E todos os dias, quando ela ia fazer as suas orações, né, como de costume, ela olhava para aquelas palavras, né, e pedia, meu Deus, auxilia-me a ter essa aceitação. Me auxilia a ser mais grata ainda por tantas coisas que eu tenho e que me deixam feliz. E assim foi nesse processo de pedir esse amparo, de pedir essas palavras aqui para praticar em sua vida. Ela pedia essa ajuda a Deus. E hoje, gente, somos nós os familiares, que estamos tendo que trabalhar essa aceitação dessa partida dela e essa gratidão a Deus por todo esse período que ela passou na nossa vida. E essa aceitação, ela também é um processo, assim como foi com ela, para ela aceitar as limitações, também vai ser para conosco, porque ainda é difícil, né? Eu lembro de uma mulher que ela perdeu um familiar e ela falava que ficava sempre no pensamento com as lembranças finais da pessoa no hospital, né? Da pessoa ali no caixão. E ela não queria ter essas lembranças, porque ela pensava, gente, mas não é justo, né, com essa pessoa eu ficar lembrando só disso, porque ela contribuiu tanto na minha vida. E cada lembrança que ela tinha, né, essa lembrança ruim, triste, ela procurava substituir por uma lembrança boa e pedia para Deus que ela não queria ficar com aquelas imagens. E ela relatou que sempre que ela pedia essa força, ela sentia como se tivesse uma mão segurando o seu peito, segurando o seu coração. Outra coisa que eu também gostaria de falar para vocês, eu vejo muitas pessoas, né, que perderam um ente querido, voltando muito no tempo, né, e voltam lá naquela situação e começam, né, com o e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse levado ele no médico? Se eu não tivesse deixado ele pegar o carro? Se eu não tivesse deixado ele viajar? Por que que eu deixei? E aí vai ficando sempre nesse processo de remoer, nesse processo de culpa. E se você que nos ouve, às vezes está nesse processo de ficar voltando lá atrás, de encontrar um culpado ou se culpar, eu falo para você, querido amigo, você não tem culpa nenhuma.
quantas mensagens nós já ouvimos lá no Instituto do Amor, lá no Júlio, os familiares falando para os entes queridos: olha, eu precisei partir daquela forma, naquele momento, naquele dia, naquele instante. Então, meus amigos, não alimente ainda mais esse fardo que já está tão pesado. Tire essa sensação de culpa do seu coração, né? Que você não tem culpa nenhuma e nós vamos caminhando para o nosso destino. E é algo assim interessante também que eu tive a oportunidade de vivenciar, né? Principalmente com essas mães. A gente menciona muito mãe porque é uma dor que é maior ainda, né? Por conta do vínculo. E uma mãezinha muito querida, né? Um dia conversando com a gente e muito aflita, querendo receber notícias, né, do filho, em desespero. E chorando muito, porque parece que essa carta nunca chegava, essas notícias nunca chegavam, né? E eu fiz um exercício com ela. E a proposta que eu fiz para ela, eu falei assim: olha, sabe, quando a gente chega em casa e o nosso familiar, isso principalmente com o pai e mãe, né? Que às vezes já nos olha, até o jeito da gente andar, né? Minha mãe mesmo é uma. Então, às vezes, dependendo do jeito que eu chego, ela já coisa, né? O que aconteceu lá no seu serviço? Né? Você está contrariada? Então, conhecendo esse ente querido, como você conhece, fecha seus olhos. Fecha seus olhos agora e tenta se conectar com todo o seu amor que você tinha por ele. E traga ao seu coração uma lembrança boa, muito feliz, de um momento muito feliz que vocês viveram juntos. E agora, minha irmã, você vai fazer o seguinte. Aí, com todo esse amor e conhecendo ele como você conhece, o que ele te fala? O que ele falaria agora para você? Que conselho que ele iria te dar? E ela, em lágrimas, falou assim, Vanessa, vou te falar uma coisa. Eu sinto que é como se ele brigasse comigo por eu estar tão desesperada, por eu estar chorando todo dia. Ele era feliz demais. Então eu tenho certeza absoluta que ele estaria chamando a minha atenção, puxando a minha orelha, porque eu estou pensando em desistir. Porque quantas vezes eu pensei em abandonar tudo. E eu sinto que ele também me pede para voltar para o meu trabalho, para olhar para o meu irmão que também está enfermo, para olhar para o meu outro filho, que já tem um tempo também que é como se eu estivesse deixando de lado, para o meu companheiro, para me retomar para a minha vida. E vocês? E nós? O que esse ente querido, se a gente pudesse nos conectar com ele, que conselho que ele daria para nós? O que ele nos falaria? Será que iria também chamar a nossa atenção? Né? Nenhum filho, nenhum ente querido quer a nossa tristeza, quer a nossa angústia. Da mesma forma que eles cumpriram a sua missão de uma maneira tão bonita, conseguiram vencer, às vezes conseguiu vencer o período da enfermidade, dias no hospital. Você ainda tem um que não acabou e que te chama.
que chama por você. E o que nos auxilia? O que nos auxilia nesse processo para a gente poder conciliar forças para lidar com a dor, com a saudade? Recente, eu encontrei um grupo na internet que é um grupo de mães que se ajudam, né? Todas perderam os seus filhos, a maioria muito jovens. O grupo chama Mães Sem Nome. E elas se uniram, não, isso é uma expressão que é delas, não para lamentar, mas para trocar experiências de força, como que uma está fazendo, o que ela está fazendo para poder vencer aquilo, para poder lidar com a dor da saudade, e assim elas foram fazendo. E é um grupo online e também presencial. Nos encontros presenciais, achei tão interessante que depois do momento que elas têm para poder às vezes compartilhar, né, essa angústia, elas também têm um momento feliz de se permitir também a voltar a serem felizes. A maioria delas falava assim: quantas vezes eu já me culpei por sorrir, porque eu achava que eu nunca mais eu podia sorrir. Então nesse grupo ali, essas mães se encontraram e foram dando força, né? Então elas fazem um momento de dança, né? De apresentações, cada uma ali com a sua habilidade. E entre essas mães, uma em especial me chamou muita atenção. Essa mãezinha, ela havia perdido 4 dos seus filhinhos. Os 4 filhinhos, todos pequenininhos, de uma vez. E ela relatou, né, foi uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, anos atrás, e ela relatou que ela só viu a água invadindo a casa e que não deu tempo de socorrer os filhos. E ela foi vendo os filhos irem. E ela disse que naquele momento ela pediu a Deus, ela clamou a ajuda de Deus. E eu fico pensando, quando eu ouvi esse relato, eu imaginei, gente, imagine a gratidão desses 4 espíritos, dessas crianças, em relação a essa mulher. Imagina a gratidão por ter recebido, por ter aceito receber esses filhos, mesmo que por pouquinho tempo. Isso, gente, não é para qualquer uma, não. Jesus escolhe a dedo uma pessoa muito amorosa, muito especial, capaz de oferecer de si para poder auxiliar essas 4 vidas que precisavam só de um tempinho aqui na Terra. E aí uma fala que eu até anotei aqui para não poder falar igualzinho elas falaram, né? Ela falava assim: eu precisava continuar viva, eu precisava me agarrar em alguma coisa para me auxiliar a continuar a minha vida, para mim não enlouquecer. Então foi quando ela foi dando iniciativa ao grupo, que foi auxiliando. E aí uma delas falou assim: olha, eu falo para você que perdeu também o seu filho, para você que perdeu o seu ente querido, por mais que pareça ser o fim, não é. Por mais que pareça ser o fim, não é. Porque eu adquiri força, uma força que eu não tinha. E foi nesse trabalho, nessas atividades voluntárias, lá nesse grupo, foi auxiliando a dor de outras mães,
a também lidarem com aquilo, com aquela tristeza, é que eu fui me curando. Né? O William também está compartilhando, né, esse relato, né? E aí nós vamos encontrando aos poucos esse motivo também para continuar vivendo e nos permitir ser felizes. Porque o nosso ente amado nos quer bem. Ele nos quer feliz, pode ter certeza disso. Então, gente, essas atividades no bem nos ajudam muito. Né? Então, como dizia São Francisco, é dando que se recebe. E uma outra situação de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, ela perdeu, acho que aproximadamente umas 5 pessoas da família, e foi tudo assim, gente, muito pertinho um do outro, um atrás do outro, que nem deu tempo dela elaborar o luto de um e foram surgindo outras perdas. E essa mulher totalmente assim, desolada, desesperada, falou assim: Vanessa, quantas vezes eu pensei no suicídio, eu planejei como que eu ia fazer. E Deus foi tão bom para mim nesse dia que já estava tudo arquitetado aqui, que eu vi numa rede social, numa publicação de uma pessoa, que eu nem lembro mais quem que era, um pedido de ajuda para uma família que estava sem nada, que precisava de ajuda para os filhos. Quando eu vi aquilo, eu me senti assim, muito comovido, e eu fui lá, e eu fui fazer essa ajuda. A partir daquele dia, eu jamais imaginei tanto que a minha vida iria mudar. Porque despertou em mim algo assim, ó, gente, eu tô sofrendo sim. Né? Eu perdi pessoas jovens da minha família, mas lá fora também tem tanta dor. Tem tanto sofrimento. Não é só eu. E quando ela começou, através dessa publicação, através desse pedido de ajuda, ela desenvolveu um grupo com várias pessoas. Hoje ela já tem várias pessoas que auxiliam ela, né, para fazer essas atividades assistenciais. E ela falou assim: Vanessa, essas atividades que eu encontrei foi que me deu suporte, foi o meu escudo para mim continuar vivendo. Porque agora, em vez de eu pensar no suicídio, sou eu que estou ajudando as outras pessoas que estão pensando também. Aí ela até me mostrou assim no celular, né, no WhatsApp dela, as conversas das pessoas que a procuravam para poder encontrar uma palavra de conforto, de ajuda. E detalhe, essa mulher, ela não tinha conhecimento da doutrina espírita. Ela foi se tornar espírita há pouco tempo, porque ela começou a se questionar assim: não tem lógica, tem que ter uma explicação, tem que ter uma razão para tudo isso acontecer, para essas pessoas jovens partirem assim. 5 da minha família. Essas explicações. Ele deu aquele livro Violetas na Janela. Então, a partir daí, gente, ela foi expandindo o seu olhar, a sua visão. E essas atividades no bem, seja qual for os enfrentamentos que nós estamos passando, ela nos auxilia. Às vezes é a brecha que os benfeitores precisam para nos auxiliar, para nos intuir, para nos dar bons conselhos, para nos acalentar. Então, meus amigos, não vamos desistir. Vamos ter fé. Vamos sempre nos renovar nessa fé e nessa certeza dessa continuidade. Em finados, quando eu passava e visitava, né, os túmulos dos meus entes queridos,
eu parei conversa, né, que em um túmulo de uma pessoa conhecida da cidade, e eles falavam assim, né, baixinho assim lá entre eles, nossa, ele foi tão bom pra mim. E ele não foi bom só pra mim, não. Ele foi bom pra muita gente, ele ajudou muito. Eu sou muito grata a ele. E aí o Senhor até tirava assim o chapéu, né, e fazia a sua oração para aquela pessoa, né, que estava ali. E quando eu vi essa cena, eu comecei também a fazer a seguinte reflexão: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo desse estou tendo a oportunidade de viver aqui? Eu tenho certeza que se eu falar assim agora, se a gente pudesse ter uma máquina aqui do tempo, se a gente tivesse 5 minutinhos só, faça só, olha, você tem 5 minutinhos para você conversar com seu ente querido que partiu. É 5 minutos, mas eu tenho certeza que seria o suficiente para a gente falar que ama, para pedir perdão, para pedir desculpa, para abraçar, para falar que é importante, para falar que faz falta. E por que nós não fazemos isso no hoje, no agora, com as pessoas que estão ao nosso redor? Por que nós vamos perder tempo em falar, em não falar que ama, em adiar um pedido de desculpas, em adiar um perdão? E se esses sentimentos também habitam o nosso íntimo, nós também podemos fazer e emitir esse pensamento para ele. Seja esse pedido de desculpa, seja para falar que ama, né? Com a minha vozinha, eu sempre falo assim, vó, eu tô te mandando, recebe aí. Recebe várias flores na forma de muita luz, de muito amparo, como gratidão por tudo que a senhora fez por mim. E é isso que nós também podemos fazer para o nosso ente querido. E vamos refletir também sobre isso, gente. O que nós também estamos fazendo desse tempo que nos resta, que é tão precioso, né? Então é como se a gente pudesse falar para eles, olha, aguenta aí até eu chegar, né? Que eu vou também dar continuidade, né, na minha trajetória. A nossa conversa aqui foi muito simples, mas eu espero, gente, que tenha sido útil para vocês de alguma maneira, tenha auxiliado vocês. E vamos lembrar sempre que a gente não está sozinho. Deus não nos desampara jamais. Quando eu precisei dessa ajuda, quando eu pensei que eu não ia dar conta, mais ou menos uns 13 anos atrás, né, que ainda era jovenzinha, uma moça, eu lembro de um dia que eu me ajoelhei e falei para Deus. Falei, Senhor, por que o Senhor me deixou? Me ajuda que eu não tô aguentando. E naquela mesma noite, eu tive um sonho. Acho que muitos conhecem aquela passagem da Pegadas na Areia. Na época, eu era muito católica e não conhecia ainda essa passagem, essa história, né? E eu me via em uma praia muito bonita. E Jesus vindo ao meu encontro e me carregava no colo como uma criança. Nesse dia, gente, eu acordei em prantos, porque eu senti um amor, né? E foi mais que uma prova de que eu não estava sozinha, que muito mais que do meu lado, eu estava era nos braços dele. Então ele não nos desampara jamais. Vamos ter essa certeza também em nosso coração. Então, muito obrigada a todos pela paciência, né, de ficar aqui nos ouvindo. Espero ter contribuído, né, de alguma maneira. Muito obrigada, né, de verdade. Obrigada, viu, William? Então, nós vamos encerrando. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês.